Boa noite. A gente precisa de roteiro para se deslocar na Terra, não é verdade? E isso a gente aprende aqui na prática. José o Carpinteiro, há um olho mágico, que na verdade é uma câmera, que marca aqui para a gente até onde a gente pode se deslocar para que possa a mensagem chegar da melhor maneira para aqueles que estão nos acompanhando ou vão nos acompanhar posteriormente pela internet. Então, boa noite a todos aqui, boa noite, bom dia, boa tarde a quem for nos assistir, né, numa outra ocasião. Mais uma vez, agradecer a Deus pela infinita oportunidade e misericórdia de trazer a gente nessa casa, de estar com amigos, da espiritualidade, vocês aqui encarnados, e vamos pedir, né, que nesse novo ano, que cada um de nós possa receber aquilo que mais necessita, que os nossos lares possam ser visitados pela presença desse divino amigo que é Jesus. Falando isso, coube hoje para a gente estudar no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 17, 2 itens do capítulo 17. O capítulo 17, o título é o seguinte: Sede perfeitos. Grava aí, gente, eu vou propor, vou fazer pergunta. Falaram que não ia, mas eu vou fazer. Sede perfeitos, então, é o nome do capítulo. Dentro do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse Sede perfeitos, tem 2 itens que a Ana, que está ali atrás, convidou a gente para falar, que é o homem no mundo, que é o capítulo 10, o item 10, e cuidar do corpo e do espírito, que é o 11. Qual é a primeira pergunta do ano, 3 de janeiro de 2024? É a seguinte: já paramos para pensar qual a relação entre sede perfeitos, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito? É uma sequência, né? Conte-me mais sobre isso. A nossa busca. A gente está no mundo sem ser do mundo, que é o mais difícil, né? Para a gente encarnar. Cuidar do corpo e do espírito. Só que na cidade já tem isso no corpo. Tá? Continuar aqui na Terra. Mas precisa cuidar do espírito para poder evoluir, né? Melhorar cada vez mais. É uma coisa. Aluna aplicada, Conceição, né? Completamente. Estrelinha, estrelinha, estrelinha para Conceição. Perfeito, Conceição, isso mesmo. E essa proposta, eu fiquei olhando pela primeira vez de uma maneira diferente para esses itens. Fiquei pensando assim, gente, início do ano, só sou eu que tenho vontade de fazer novos planos, projetos. Parece que a gente está, né, naquela esperança de começar tudo, né, de uma maneira diferente. Acho que, né, mesmo que a gente esteja com alguma dificuldade ou uma dificuldade muito grande, sempre vem aquela esperançazinha, né, quando nasce um novo ano. E é curioso que uma das coisas que a gente precisa fazer estrategicamente para alcançar os nossos objetivos, os nossos novos projetos, se chama planejamento. Quando a gente planeja, a gente tem mais chance de realizar o que a gente deseja num espaço de tempo possível. Então, vamos lá. Pegando o que a Conceição respondeu para a gente, né? Então, sede perfeitos, o nome do capítulo seria o nosso grande objetivo de vir para a Terra enquanto encarnados, não é? A pergunta é: alguém faz alguma coisa se não tiver um objetivo, se não tiver um sentido? A gente ia vir para cá, para a Terra, encarnar à toa? Não. Exatamente, perfeito. Gente, aqui a turma, ó, nem haveria progresso, exatamente. Então, assim, o objetivo de vir para a Terra está logo no capítulo do Evangelho que a gente está falando. É o quê? Para que a gente possa ser o quê? Evoluir, progredir, nos tornarmos o quê? Perfeitos, melhores.
E essa perfeição é a gente ficar igualzinho a Deus? Não, né? A, a gente já aprendeu também, estudando a doutrina, que a perfeição que a gente consegue alcançar é a perfeição de criatura, de filho de Deus. Portanto, é uma perfeição relativa. Tudo bem? Então vamos lá, todos nós encarnados, ou aqueles que não estão no momento encarnados, mas quando a gente ganha essa roupagem para reencarnar na Terra, para vir para o mundo, o nosso objetivo principal é fazer o quê? Chegar à perfeição relativa como filho de Deus. Maravilha. Não falei que a gente vai lançar umas estratégias aqui de planejamento para a gente alcançar? Gente, o objetivo é esse. Mas para eu alcançar esse objetivo, eu vou precisar criar metas diárias para eu conseguir chegar lá. Porque ninguém fica assim, né? Perfeito da noite para o dia. Fica? Não, né? Hoje mesmo, quer ver um exemplo? Ana estava me falando, né? Ali em off, Ana, vou revelar, hein, Ana? Olha o planejamento. Ana estava falando, fica a dica, tá? Ó, fica aí atento, que isso já é uma grande oportunidade que eu vou falar, hein? Ana estava me falando que ela tem a mãezinha dela, né? Uma graça, fiquei com vontade de conhecer. E aí ela se organizou, os netos dela estão em casa hoje. Ela precisou fazer toda uma organização para alcançar o objetivo de estar aqui hoje, não é? Nesse horário. Esse era o objetivo. Estou fazendo uma comparação aqui com o que ela me contou. E aí, só que para ela fazer isso, conseguir chegar aqui nesse horário, ela antes cumpriu várias metas, mesmo que ela não tenha planejado, mesmo que tenha sido de uma maneira inconsciente. Ela direcionou os netinhos, falou com a mãe, né? Se organizou. Só teve uma coisa que ela esqueceu, gente. Ela ia voltar, o chapéu. Aí fica a dica, né? Se tiver aquela carona no final, né? Então, assim, ela esqueceu o chapéu. Mas olha só, para ela chegar ao objetivo dela, observe que ao longo do dia, provavelmente ela organizou as tarefas, ou seja, ela foi cumprindo pequenas metas para conseguir estar aqui dentro do tempo, né? Que a gente tem um tempo. 20 horas, né? Começa, ela chegou antes. Fazendo agora um paralelo com a nossa encarnação aqui na Terra, né? A oportunidade, todos nós temos esse objetivo maior, que é chegar à perfeição relativa. E quais são as nossas metas diárias? São iguais para todo mundo? Será? Não, porque nem todo mundo está com o netinho em casa, igual a Ana hoje, né? Nem todo mundo está com a mãezinha. Cada um de nós tem um cenário, né? Mergulhou na carne em ambientes específicos, com grupos específicos. Tem gente que está aposentado, tem gente que está desempregado, tem gente que está no mercado de trabalho, tem gente que está cuidando da família, tem gente que está buscando sentidos para a vida. Ou seja, são várias situações cotidianas que a gente precisa enfrentar para alcançar esse objetivo, nosso objetivo lá embaixo. E como é que eu faço? Aí eu vou pedir para a gente fazer esses exercícios juntos. Todos nós que aqui estamos encarnados, já sabemos qual é o nosso objetivo maior, nos aperfeiçoarmos. E como é que a gente se aperfeiçoa? Vindo para a Terra através da oportunidade de reencarnar. Cada um de nós, hoje, atualmente, vamos pensar um pouquinho, nas relações que tem, qual é o seu maior desafio hoje para conseguir chegar nessa perfeição? Onde que tem maior dificuldade? Mas aí, por isso aí não precisa nem responder, exatamente, cada um tem a sua. Aí eu vou pedir para cada um olhar com carinho para essa questão que às vezes estou sentindo que está chumbando meu pé no chão, não está me deixando chegar mais perto do meu objetivo. E o que pode ser?
Pode ser aquela dificuldade com aquela pessoa que a gente convive mais perto, pode ser um problema com o vizinho, pode ser uma questão de saúde que a gente não está sabendo lidar, pode ser uma necessidade de perdão que a gente não consegue liberar, pode ser o auto-perdão, porque a gente não entendeu a lição. A gente achou, não sei se só sou eu, vocês de vez em quando olham assim, sede, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. E as letrinhas embaralham de vez em quando, e ao invés de ler sede perfeitos, será que alguém às vezes lê igual acontece comigo? Sede perfeccionista? Porque tem uma diferença entre ser perfeito, da maneira que Jesus sabia que a gente conseguiria, e ser perfeccionista, que muitas vezes nos leva a nos auto-maltratar quando a gente derrapa, erra, escorrega. Daí a necessidade do auto-perdão. Porque muitas vezes o que também está ali amarrando o nosso passo para a gente chegar no nosso objetivo de perfeição é o quê? Às vezes é a autopunição. A gente não se perdoa por ter errado. E aí eu vou trazer uma coisa muito interessante, eu gosto muito, não sei se todos conhecem, né, do Hamed, um espírito, né, que ele psicografa vários textos mediúnicos, ele é um espírito, né, que dá mensagens de vários textos, falando muito dessa questão aqui, ó, da modificação para dentro, como está na mensagem, né, de abertura. E ele diz o seguinte, tem um texto dele no livro Renovando Atitudes, que ele fala o seguinte, o título é Perfeição, que é essa que a gente está estudando aqui, versus perfeccionismo. E aí ele diz o seguinte, que o perfeccionismo, gente, muitas das vezes foi alguma situação que a gente, um hábito de comportamento, que às vezes vai descambando até para um distúrbio de comportamento, que a gente desenvolveu, porque às vezes em função, não é para culpar ninguém não, tá, gente? Ele tenta explicar psicologicamente, digamos assim. Às vezes porque a gente viveu numa família ou com pessoas que sempre cobraram muito e que não aceitavam não como resposta, que a gente tinha que ser sempre aquele boazinho. Você tem que ser boazinho para todo mundo, você tem que agradar todo mundo, aquela coisa toda. Dependendo do espírito que esteja vivenciando essa experiência, isso às vezes faz com que esse espírito ele fique, desenvolva uma neurose mesmo, de ficar assim, eu tenho que agradar todo mundo, eu tenho que fazer o melhor sempre, só que não é o melhor dentro das minhas possibilidades, da sua não. É o melhor inalcançável. Então você nunca acaba de fazer as coisas, porque nunca está perfeito o suficiente. Que você fala assim, inconscientemente você fica assim, se eu não fizer isso assim o mais perfeito possível, eu vou receber uma crítica, as pessoas não vão gostar de mim, vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. É uma autoexigência tão grande que, na verdade, impede a gente de sair do lugar. Já ouviram falar que tem pessoas que ficam protelando as coisas? Protelar é adiar, né? E muitas das vezes é o quê? Não é porque a pessoa, muitas das vezes, ela não faz isso, não é assim por maldade, porque ela é preguiçosa, porque ela não quer fazer, não. É que ela está presa nesse condicionamento de assim, não, eu não vou entregar isso não, porque não tá vou fazer essa costurinha lá pro centro. Vou fazer aqui para levar lá pro bazar. Quero fazer uma peça pro bazar. E eu olho assim, mas eu tenho que entregar, vou entregar hoje, na reunião de hoje. Não, mas eu acho que vão... Qual é o seu nome? Romilda. Acho que a Romilda não vai achar que tá legal. Não, melhor não, né? Então, aí vai achar, né, Romilda? Mas mesmo dessa maneira, é melhor que chegue uma peça para você, não é? Para colocar no bazar, do que nunca chegue. E não acontece isso. Às vezes, eu vou falar, gente, eu conheço essa história porque eu tenho experiência própria, tá? É assim, de protelar por questão mesmo de perfeccionismo.
Eu já perdi prazo, tipo assim, de coisas importantes para mim. Já. Tá melhorando. E você tá atenta e tendo você mesma como referência, né? É isso aí. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar amoroso para com a gente, né? Para a gente poder conseguir caminhar. E por que eu estou dizendo isso? Porque, lembra, o objetivo de vir para a Terra, alcançar a perfeição relativa através da nossa reencarnação. Metas para a gente alcançar nesse objetivo, que é esse pequenininho que a gente vai fazendo todos os dias. Um deles é esse, diferenciar a perfeição de perfeccionismo. Quando a gente consegue superar isso, parar de se auto-exigir de maneira que chega muitas das vezes a ser até desumana, porque tem gente que não respeita os seus limites, nem físicos nem psicológicos, em nome de alcançar um excesso, né, de perfeição, o perfeccionismo, que isso não faz bem, isso maltrata o próprio corpo, maltrata a mente. E aí a gente chega no outro item, né? Cuidai do corpo e da mente. Ou desculpa, que na verdade cuidar do corpo e do espírito, né? O espírito, ele precisa, né? Como a Conceição falou, ele precisa desse meio, que é o corpo, para poder estar aqui no mundo, para poder estar experimentando essa relação de administrar o perfeccionismo, de aprender a perdoar, de aprender a ceder, de aprender a se amar, de se auto-perdoar. Ele precisa estar em contato, nós precisamos estar em contato uns com os outros. E isso se dá muitas das vezes no nosso cadinho ali, né? É dentro de casinha, às vezes ali no trabalho, às vezes ali na rua, às vezes ali no mercado, na fila do banco, quando eu vou receber minha aposentadoria, e por aí vai. São nessas situações cotidianas, na fila do supermercado, que vai acontecer aquela hora que passa assim, o carro vai, te dá uma fechada, tá todo errado, não respeitou lei de trânsito nenhuma e ainda te xinga, tá? E aí? Então, assim, vencendo essas pequenas metas diárias de autossuperação que a gente vai dando um passinho, um passinho, um passinho, e a gente vai chegando à perfeição possível. E perfeição possível é o quê, gente? Todos nós trazemos aqui dentro as leis divinas, né? Na nossa consciência. E o nosso corpo, ele é tão parceirão desse espírito, dessa alma que aqui habita, que quando a gente burla a lei divina que está dentro da gente, às vezes até o corpo sente, né? Por exemplo, tem gente que briga com o outro, fica tão nervoso que brigou com o outro, dá uma dor de barriga, começa a dar minha gastrite, minha úlcera atacou. A gente sente no corpo, não é? Às vezes a gente briga com o outro, xinga, faz isso, faz aquilo. Caramba, que dor de cabeça. Vamos observar quando a gente tiver com algum mal-estar, claro que tem circunstâncias e circunstâncias, mas assim, uma coisa repentina, estava bem, comecei a sentir, se pergunta assim, o que essa dor ou esse incômodo está querendo me dizer? Muitas das vezes é algo que está ali, nos sufocando. É algo que eu queria ter dito num dia, não disse, mas também não trabalhei, ficou na minha garganta e agora eu tô até rouca. Não consigo falar. É aqui, não engoli. Não falei, mas não engoli, mas não digeri, ficou aqui. E aí isso acontece. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, como o Evangelho nos traz, né, também no item 11, é necessário outra meta da gente, para a gente alcançar o objetivo da perfeição, é olhar de maneira mais caridosa também para com o nosso corpo. Não é achar, fiz uma besteira, agora vou maltratar o meu corpo, vou fazer isso, aquilo. Esse corpo é nosso aliado, ele dá sinais, porque quem está fazendo com que ele tenha essa forma que ele tem,
com que ele sinalize coisas que estão acontecendo. Olha que sabedoria. Quando está tendo algum tipo a gente está tendo alguma inflamação no corpo, né, alguma infecção, a nossa temperatura se eleva. O corpo sinaliza para a gente. Ele está sendo nosso aliado nesse momento. Porque quando a gente tem febre, é a hora da gente fazer o quê? Vamos investigar o que é, vamos tomar um antitérmico, porque se a gente deixar, essa febre pode aumentar o corpo, pum, muitas das vezes vai embora, e esse que habita no corpo fica provisoriamente sem esse tempo para poder evoluir aqui na Terra. Então, há uma relação de parceria entre corpo e espírito quando encarnado aqui. Se tem uma coisa que a gente precisa também utilizar como meta para poder continuar, meta diária para a gente conseguir chegar no nosso objetivo da perfeição, essa outra coisa é a seguinte: o que realmente eu preciso sacrificar? Será que eu tenho que fazer igual? Tem alguns lugares que ainda fazem isso, algumas seitas, né? Eu ainda preciso... Vocês já viram em filme, aqueles filmes antigos de igreja, que as pessoas, quando estavam com algum tipo de... Ou tinham pecado, ou tinham tido algum desejo que consideravam, né, uma coisa impura, aí eles pegavam os cilícios, que chama, e ficava se chicoteando. Tem o silício também, que é como se fosse você coloca em algumas partes do corpo, aqui na barriga, geralmente, aqui no braço, aí tem como se fossem uns dentinhos, umas coisas que ficam gerando incômodo. E aquilo seria dentro de um entendimento de quê? De que era necessário você mortificar o corpo, como se fosse para domar o seu espírito. Mas, ora, eu posso estar com o corpo em frangalho, furado, tudo. Mas eu, como espírito, se não fizer o sacrifício daquilo que me torna mais egoísta, mais orgulhoso, mais vaidoso, o que vai adiantar? O corpo vai ficar, né? Vai voltar para a Terra quando a gente desencarnar. Então, se há alguma coisa que precisa ser mortificada, precisa ser essas questões que estão impedindo a gente de caminhar. Então, assim, na nossa relação diária, o que realmente está me mantendo longe de alcançar essa perfeição? Em que aspectos eu ainda sou muito... Nossa, esse ponto aqui para mim é muito difícil. Quais são as questões que eu tenho mais dificuldade de lidar? Por outro lado, quais são as questões que eu tenho mais facilidade de lidar? Porque as que a gente tem mais dificuldade são os vícios morais. As que a gente tem mais facilidade são as virtudes do espírito, aquilo que a gente já conquistou, ou que está conquistando. A benevolência, a indulgência, o perdão, o amor, a caridade. E isso, gente, não é pensar em coisas grandes, não, é no pequenininho, é no miudinho mesmo. Às vezes acontece uma coisinha ali para nos testar, tão pequenina, tão pequenina. E às vezes a gente está tão condicionada a responder sempre da mesma maneira, movida, né, por algum hábito, que a gente perde a oportunidade de se posicionar de uma maneira diferente. Vocês pensaram no chumbo maior que tem mantido vocês um pouco mais longe do que deveria desse caminho de perfeição? Aquilo, sabe? É o esporão, aquele negócio que está incomodando ali, sabe? Que não deixa a gente caminhar bem. E aí, como é que a gente faz? Joana de Ângeles, né? Psicografia de Divaldo Franco, ela sempre nos dá, né, um caminho dizendo o seguinte: olha, reforçando o que o Evangelho traz. Quem quer se modificar,
quem quer evoluir, quem quer progredir, precisa se observar, estar atenta, né? Precisa se conhecer. Se conhecendo, olhando para a sua sombra, né? Jung, né? Um psicólogo, um psiquiatra estudioso, que Joana de Ângeles traz muito seu conhecimento, diz que é necessário que a gente conheça a nossa sombra. Sombra não são só as coisas ruins, não. São potencialidades também que a gente traz. São os nossos vícios e virtudes. Aquilo que a gente pode vir a desenvolver também. Mas quando a gente olha para a gente e percebe que a minha dificuldade, por exemplo, é me auto-perdoar. Estou dando um exemplo. Como é que eu vou transformar esse vício, porque vira um vício, né? Tudo que você não consegue se perdoar, como é que eu vou transformar isso em virtude? Porque o que Joana diz é isso. Quer trocar vício por virtude? Esse é o caminho para evoluir. Se a gente identifica na gente alguma coisa problemática, não adianta a gente falar assim, ah, mas eu sou isso mesmo, ah, não tenho jeito, ah, mas eu fiz, eu aconteci, não. Não adianta. Faça o inverso, faça o contrário. Substitua esse hábito comportamental nocivo por algo mais saudável. Exige esforço, perseverança, repetição. É da noite para o dia? Não é. Então, assim, é cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. Comemorando as vitórias, pequenas, grandes vitórias. Então, gente, a necessidade da gente ter, ao se deslocar aqui no mundo como homem encarnado, esse olhar atento, esse olhar amoroso, não só para as outras pessoas, mas para com a gente também, certos de que estamos aqui não para sermos perfeccionistas, mas sim para desenvolver as virtudes que trazemos como filhos de Deus. Para a gente poder fazer isso, é preciso que a gente tenha um olhar de piedade para com os outros, para conosco. Para a gente poder se acolher dessas dificuldades que a gente tem. Não se julgar, mas se acolher, se conhecer para poder modificar. E quando a gente se coloca dessa maneira para com a gente exercita isso também com o outro. E quando a gente faz isso, a gente entra em conexão com a espiritualidade amorosa, iluminada, a espiritualidade do bem, que quer ver o nosso progresso. Só que ela precisa encontrar na gente, minimamente, essa sintonia. Então, se eu ando na vida olhando só para os defeitos das outras pessoas, ou se eu olho para mim também só apontando os meus erros, eu não vejo, né, no erro uma oportunidade de crescimento, porque se a gente for pegar muitas pessoas que hoje são referências, né, mentores, referências do próprio cristianismo, tiveram muitas escorregadas, sim, e se tornaram referências justamente pela virada que conseguiram dar, pela substituição do vício pela virtude. Saulo, o que Saulo fazia? Perseguia, não era? Os cristãos? Saulo perseguia, ferrenhamente. Ih, que coisa! E Saulo é o mesmo? Paulo? Teoricamente né? Trocou de nome, mas mais do que trocou de nome, trocou de postura. Olha como é que ele substituiu o vício pela virtude. Claro que tem lá toda uma história, né? Não foi assim da noite para o dia para fazer essa transformação. Mas Saulo, ele consegue substituir o vício moral, né, de perseguir, de matar lá os cristãos, se tornando um grande divulgador, propagador do cristianismo. Ou seja, olha aí um exemplo de que para a gente modificar a nossa conduta, não é dar força para o que está errado, mas sim
colocar o oposto no lugar. Então, eu estou com aquela dificuldade de acordar cedo para poder fazer uma caminhada. Aí, quanto mais eu fico, mas eu não consigo. Mas aqui me dá uma preguiça. Não adianta, gente. E no início a gente sente aquele negócio, vai quase arrastado. Né? Tem que fazer o movimento contrário. Sai para caminhar sem vontade mesmo. E a vontade vai aparecendo, porque a gente vai, vencida essa primeira resistência, a gente vai sentindo os benefícios de estar fazendo algo pelo nosso próprio bem. Assim, tanto nas coisas, né, mais materiais, quanto nas coisas espirituais também, da moralidade. O que a gente tem mais dificuldade, vamos procurar fazer o contrário. Por exemplo, às vezes, a pessoa tem uma grande experiência, digamos assim, em relatar questões da vida alheia. Eu quis dizer, para quem não entendeu, né? Pessoa que é chegada numa fofoca. Gente, ok, aí eu vou ficar maltratada, mas eu sou fofoqueira mesmo, né? Porque eu gosto. Não vai adiantar. Vai reforçar, na verdade, né? Porque o nosso cérebro, ele foca naquilo que a gente está dando atenção. Então, você vai reforçar. Então, quando vinha assim, porque vem, né? Vem aquele negócio assim, muda, faz alguma outra coisa. A gente está falando de vício mesmo, gente. Isso é vício. Quando a gente repete muito um hábito nocivo, vira vício. Às vezes as pessoas acham que vício é só um tipo de substância, né, tal. Não. O nosso organismo, ele libera substâncias específicas de acordo com o nosso comportamento repetido. Observa só, por que as pessoas falam, nossa, mas fulano começou a frequentar tal lugar, estava muito mal. Claro que a gente sabe que a espiritualidade maravilhosa nos ajuda. Mas aí começou a ser voluntário, começou um trabalho no bem, nossa, até a saúde da pessoa melhorou. Ficou melhor do que estava, não é milagre. É ciência. Por quê? Porque, de repente, aquela pessoa ali, quando ela está naquele trabalho de estar ajudando a fazer alguma coisa, ela está, na verdade, saindo dos interesses egoísticos dela. Ela não está pensando só no problema dela. Ela tem problema? Tem, como todo mundo. Mas ela está fazendo um movimento, uma prática para desfocar do interesse dela própria para algo que vai ajudar outras pessoas. E ao fazer isso, o organismo, falei que é parceiro, espírito e corpo, essa vontade, esse esforço dessa pessoa em modificar esse comportamento para melhor, libera nesse corpo substâncias, hormônios de felicidade, de imunidade. Olha que coisa. O contrário também acontece. Quando a gente fica apenas focado na gente, não faz nenhum tipo de esforço para perceber que a dor não mora só na minha casa, o nosso organismo também se ressente, porque nós, como espíritos, não estamos cumprindo o nosso objetivo evolutivo na Terra. Se a gente está aqui, eu sei que é muita distração para a gente, né, não? A gente tem que ganhar vida, tem que cuidar de família, tem que cuidar da gente. É tanta luta, é tanta coisa. Mas olha lá, mira no objetivo. O que vai mudar não vão ser as circunstâncias. O que vai mudar vai ser o nosso olhar. Se o meu objetivo, se o nosso objetivo é alcançar a perfeição relativa, e se eu começar a olhar em todas as circunstâncias que eu estou vivendo, todas as experiências que eu estou passando, como meios de alcançar isso, eu vou acabar desenvolvendo algo que, para mim, eu estou ainda observando para entender, que é a tal da alegria cristã. Eu tenho um amigo que ele
Ele é um grande estudioso do cristianismo espírita e ele sempre falava isso. Falava, e mais do que falava, né, como diz a mensagem, ele passava essa energia. Quando ele falava do evangelho, era uma alegria. Parecia que saía pelos poros, pela pele. Por quê? Porque tudo ele e uma pessoa com muitas questões difíceis de saúde, muitas questões. Mas eu vi uma alegria autêntica nele, porque ele não olhava para determinadas limitações que ele tem relacionadas ao corpo de uma forma revoltada. Não, ele olhava aquilo ali como uma forma de fortalecimento, uma forma de impulsionar ele para outros tipos de caminhos. Ele falou, eu não sei se eu não tivesse esse problema aqui, eu não sei onde as minhas pernas iriam estar me levando. Ele diz isso. Então, ele consegue ressignificar essa dificuldade que ele tem. E o que a gente precisa muito, das vezes, é ressignificar, né? Porque tem situações que realmente não dependem de nós mudar. Se a gente já fez todos os esforços possíveis e a gente não conseguiu alterar, tem algo que ninguém é capaz de roubar da gente, que é a nossa capacidade de ressignificar, de olhar para aquela situação de uma forma mais ampla, tendo certeza do tipo, o que eu preciso aprender como espírito imortal que eu sou, vivenciando essa condição aqui que eu estou vivenciando hoje. Qual é o aprendizado? Muitas das vezes, o prazer mundano que a gente tem direito de sentir, estando na condição terrestre, essa mensagem que a gente está estudando traz isso, não tem problema nenhum. A nossa condição humana nos possibilita prazeres, né? Não é bom tomar um sorvete? Sorvete é bom, né? Enfim, é tanta coisa, né, que a gente pode fazer. Quem gosta de jogar bola. Enfim, são tantas... E a praia, tantas coisas que a condição de encarnado nos permite fazer e que não tem problema nenhum. A questão é quando, em nome desse prazer que a nossa condição mundana nos permite, a gente faz o quê? Aquela expressão, enfia o pé na jaca. O excesso. O problema é o excesso. Ou quando a gente esquece aquele princípio básico, né? A gente deixa de olhar um outro como alguém que merece tanto quanto nós respeito. E aí a nossa conduta acaba machucando o outro. Então, a nossa mudança de olhar no mundo vai fazer com que a gente consiga chegar um pouco mais rápido na nossa meta, no nosso objetivo de evoluir. E isso, gente, independe de religião, isso independe de onde a gente esteja. Tem gente que está numa cela, preso político, em algum desses países aí, preso porque, às vezes, tendo seus direitos humanos violados, e que é muito mais livre do que quem está aqui fora, porque não está tranquilo com a sua consciência, sabe que ali, claro, não está felizão, né? Oh, estou preso, adorei ficar num negocinho assim, não. Estou dizendo uma pessoa que, entre aspas, injustamente foi presa. Porque quando a gente olha, né, com esses óculos, né, do espiritismo, a gente vê que nenhuma circunstância ela é ao acaso. Existe ali algum tipo de experiência que a gente precisa desenvolver. Ou algo que a gente precisa, que muitas vezes a gente até pediu para passar. Ou que a lei de ação e reação está ativando. Tem pessoas que são mais... se movem, se movimentam muito mais do que a gente, que, né, pode estar com dificuldade de caminhar, mas tem pessoas que não têm pernas, não têm braços,
e que se movimentam, dão show, digamos assim, né? Show em espírito, não estou falando, dão show em superação, né? Muitos a gente vê as Paralimpíadas, né? A gente vê isso, mas não só nisso, se deslocam às vezes fazendo várias atividades de bem-estar para os outros. Então, gente, o nosso olhar no mundo é o que vai fazer a diferença. E vamos lembrar que a gente tem uma referência, né? Forte. Alguém que fez o mesmo caminho que a gente está fazendo aqui. Que é Jesus homem, né? Tem Jesus Cristo, mas Jesus homem. Ele veio aqui, ó, na carne, habitou. Se o corpo não tivesse nenhuma importância, se ele devesse ser macerado, machucado, mortificado, Jesus, se ele é nosso modelo e guia, ele seria o primeiro a dar o exemplo, né? Ele mesmo os machucados que ficaram em Jesus, não foi ele que fez, foi? Não foi. Foi a ignorância humana que fez, mas não foi ele. Ele deixou de as festas? Tem várias histórias que a gente vê, parábolas que contam que ele foi na festa, lá no casamento, nas bodas de Canaã. Ou seja, ele viveu no mundo como os homens da época dele. Da mesma maneira que somos convidados no Evangelho a fazer isso. Porque são nas circunstâncias do cotidiano que a gente vai desenvolvendo essas virtudes, que a gente vai fazendo diferença. Não em relação ao outro, mas em relação a nós mesmos, ao homem e à mulher velha que existe em nós. Velha em que sentido, né? Homem e mulher velha de hábitos que lá no passado a gente fazia e hoje a gente não quer mais. É o entendimento desse meu amigo que diz: imagina se as minhas pernas não tivessem esse problema. E, tipo, ele se conhecendo como se conhecendo, ele sabe que essa limitação que ele tem, de alguma maneira, leva ele a ter uma postura diferenciada. Porque se ele tivesse com a perna andando bem a beça, ele mesmo fala, não sei não. Não sei para onde eu ia, não. Então, essa possibilidade da gente olhar com essas lentes do Evangelho fazem toda a diferença. Olhamos o corpo que estamos aqui habitando como uma sagrada oportunidade e, portanto, devemos cuidar bem dele, sim. Devemos observar o quanto que nossos excessos, os nossos vícios morais e físicos, muitas das vezes atrapalham que a gente tenha um caminhar mais suave, porque não precisa esse caminhar rumo à perfeição, não precisa ser sofrido, doído, dolorido. Muitas das vezes ele é porque a gente descamba, se perde aí no meio do caminho. Mas aí a gente vai pedir a Deus, então, porque o ano tá começando, o terceiro dia do ano. Vamos pedir a Deus o quê? Força. Força para colocar as nossas pernas, se não tiver pernas, para nos colocar de uma maneira firme frente à vida, frente aos desafios. Pedir a Jesus que possa pingar nos nossos olhos o colírio, aquele colírio que dá clareza, que faz com que a gente consiga enxergar nas circunstâncias do nosso dia a dia aquilo que realmente a gente precisa valorizar. Que ele possa também ajustar aqui a nossa audição, para que a gente possa, de fato, aguçá-la para ouvir onde a gente pode ajudar. Que a gente possa ser mais sensível ao gemido, aquele que está caído, aquele que não sabe amar. Que a gente possa também pedir a Jesus que nos ajude a amar nosso corpo tal como ele é, mas que a gente possa fazer o melhor para com ele, fazendo melhores hábitos, escolhas alimentares, de exercício, com uma boa noite de sono, dando a ele também alimentos espirituais, para que ele possa ter uma mente mais harmônica, para que ele possa relaxar o sistema nervoso. E que a gente possa também ter mãos firmes, mas ao mesmo tempo suaves. Firmes a ponto de conseguir levantar, se assim
houver necessidade, aquele que está caído no chão, igual a gente, como irmão, né? Mas suave para poder acarinhar, para poder fazer aquele afago. Quantas vezes, né? A gente vê briga de namorado, a gente vê gente caída, gente ferida. Que a gente possa ter um coração limpo de colesterol, mas também repleto de amor, para que a gente possa enviar, por exemplo, hoje, agora nesse instante, nesse momento, um pouco de tanto que tem aí dentro. Que a gente possa juntar no tum-tum do coração, na batida desse dia 3 de janeiro, um fluxo de vida para quem está aí na rua, com frio, com fome, com sede, para que os nossos irmãos da espiritualidade possam também receber algo novo nesse ano novo, melhores vibrações, melhores sentimentos. Aqui na Terra, a gente também pode fazer essa conexão com o alto, não é só o alto que desce a Terra. Nós estamos conectados pelos elos do amor e do progresso. Ora estamos aqui encarnados, ora desencarnados. Façamos bom uso. Se estamos na erreticidade ou se estamos na Terra. E para poder finalizar, eu trouxe aqui uma mensagem que é do Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, do livro Vida e Caminho. E é uma carta que eu dedico a todos nós, né? Carta de Ano Novo. Ano Novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivesse a coragem de cumprir. Se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Novo ano, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância do que maldade em torno do teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora, ama e auxilia sempre. Ajuda os outros, amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Que possamos, então, estar de corações abertos para nesse novo ano, para que a gente possa colocar para fora tudo aquilo que não cabe mais para nós nesse momento evolutivo e que a gente possa encher de amor. Primeiro nós mesmos, que merecemos, somos filhos de Deus. Que a gente possa transbordar no mundo
sendo homens e mulheres no mundo, sem ser do mundo, né, Dona Conceição? Muito, Dona Conceição. Muita paz para todos nós. Muito obrigada, viu, gente? Ótimo ano para todos vocês. Gratidão pela oportunidade.